urgente, Lula desesperado com o dia 8. E eu não vou nem precisar ler, porque eu recebi isso lá do Clube MBL, tá? Informação quentíssima. Lula entrou em contato com Michel Temer, com o ministro do Supremo, e tá negociando cargos de segundo escalão dentro do governo dele para impedir a CPI do dia 8. Olha só. O dia 8 foi um marco dia, na história. Um marco na história e um dia organizado por bolsonaristas. Isso é público e notório. Todo mundo sabe do que aconteceu. Posto isso, era estranho, e a gente comentou em vídeos na época, a leniência e o fato de um cara como Flávio Dino, por exemplo, saber o que estava rolando, ninguém estar em Brasília, o Lula tinha ido encontrar o Rubens Ometo, lá em Araraquara, meio que todo mundo fez operação, sai de Brasília, deixa isso quieto, e aí rolou. Tudo vazio, tudo abandonado, rolou essa invasão, e agora que os bolsonaristas começaram a coletar as assinaturas para a CPI, as assinaturas acontecem, o Lula começa a querer desarticular a CPI. Por que o Lula quer desarticular essa CPI? Eu nunca fui dado a teorias conspiratórias, mas isso aqui tá muito estranho. Na verdade, assim, a CPI no Senado, pra você ter uma ideia, ela precisava ali de 51 assinaturas, se não me engano, né? Ela conseguiu em horas as assinaturas, né? Quando, se não me engano, foi a Soraya Tronic que propôs, ela conseguiu as assinaturas, ela conseguiu mais do que 51 assinaturas em algumas horas. Por quê? Qual que era a narrativa até então? Olha, vamos fazer uma CPI, com certeza o alvo dessa CPI são bolsonaristas. Então a galera foi lá e assinou direto. A base do governo, a gente tem que lembrar que o poder executivo ele tem muita influência sobre o legislativo. Né? O poder executivo tem todo o orçamento, tem emendas, tem cargos, enfim. E beleza, o negócio rolou solto. Até que, estranhamente, né, inclusive o presidente do Senado disse, ele disse numa entrevista, esta CPI tem objeto, o objeto é importante, conseguiu as assinaturas e é latente que se comece essa CPI. Patente, urgente. Lembrando-se que CPI não precisa do aval da presidência da casa. Tá? Para você abrir uma CPI, você não precisa do aval da presidência. De qualquer forma, o presidente estava apoiando. Magicamente, o Lula falou, gente, vocês estão loucos? Vocês estão loucos de fazer uma CPI assim? Porque se eles vão fazer CPI, vai abrir brecha para começarem a questionar as ações do próprio governo. Bem-vindo, Caio! Vai começar a dar problema para o nosso governo. Você imagina o Flávio Dino tendo de ser ali intimado por uma comissão parlamentar mista de inquérito, né? Isso dá problema. Vamos parar? Vamos. E aí, magicamente, ele mudou de opinião, inclusive publicamente. É a cara dura. Não, sabe o que eles falaram? Nós assinamos no calor do momento. Sendo que o Senado é justamente a casa, né, cuja ideia do Senado é você não tomar atitudes no calor do momento. É você justamente ter um distanciamento das decisões tomadas dos calores instantâneos da sociedade. Né? Então é isso, cara. É isso que nós temos no Brasil. Eu sou a favor de acabar com o Senado. Não, o Senado tem que deixar de existir. O Senado é uma excrescência. E assim, o Senado, em geral, é a casa da aristocracia. Na Inglaterra, é a Câmara dos Lords. Em Roma, era onde ficavam os senadores. Né? O Senado, a origem dele é romana. E os senadores eram parte das principais famílias, das grandes famílias fundadoras de Roma. E eles tinham uma perspectiva diferente sobre como administrar Roma do que, por exemplo, a plebe, a massa. Né? Então, aqui no Brasil, quem é a nossa aristocracia? São como Romário. de monarque. Mas vão assim, pulando esses caras. Nossa aristocracia são os grandes oligarcas econômicos, alguns donos de terra, donos de quase senhores feudais regionais, especialmente na região norte e nordeste, alguma coisa no sul-sudeste. Gente que lidera nacos do funcionalismo. Isso é o nosso oligarquia, mas esses caras nem elegem muita gente. Alguns se elegem, especialmente a parte do norte e nordeste. O resto são figuras bizarras que estão ganhando eleição através de, vamos dizer, uma eleição majoritária, que é a eleição pro Senado. Então aí ganhou o Romário, ganhou o Cleitinho, ganhou, sei lá, astronauta. O Lindbergh, eu não sei se ele ainda é senador, mas ele era senador. A Gleisi já foi senadora, A Gleisi já foi senador. A Cátia Abreu, que roubou pasta. E a gente tem que lembrar também que o voto... a gente tem que lembrar também que o Senado, cara, o voto do senador... ele é proporcionalmente muito mais pesado do que o voto de um deputado. Por exemplo, o voto do senador, ele é dentro do estado, assim, 1/3 do papel institucional da casa do estado que ele representa,
porque só tem 3 senadores por estado. Mas o senador, ele é proporcionalmente mais pesado em relação ao todo do que um deputado. Se você pegar, por exemplo, um deputado de São Paulo, são 70 deputados em São Paulo, 70 deputados federais? 80, Não, lá, 70 ou 77, se não me engano. O voto de um deputado é 1/70 dos deputados do seu estado. E na hora que ele vai para o plenário, que ele vai votar, ele é 1/512 daquilo que ele está votando. O senador não, ele é 1/3 dos votos do seu estado e 1/80 daquilo que ele representa no país. Então, o voto do senador é muito mais pesado. O voto do senador é proporcionalmente muito maior do que o voto de um deputado, né? E a gente simplesmente esquece que os senadores existem. A verdade é essa, a gente simplesmente esquece. É muito raro a gente lembrar de senador, porque os senadores também, por eles terem esse conforto de terem 8 anos de mandato, eles podem, durante 7 anos, escolherem as brigas que eles querem brigar. Durante 7 anos ele escolhe o que ele quer. Sim. E ele se posiciona sobre tudo só no último ano, que é isso que acontece.